Fala, meus irmãos, como vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje então a continuação da carta às igrejas do Apocalipse, falando então da igreja de Tiátira. Então, peço perdão pelos meus olhos que estão um pouco cansados, mas enfim. Então, meus amigos, as mensagens que Jesus Cristo deixou para as igrejas são mensagens que ele deixou para as 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas da igreja primitiva, né? Lá na época quando Jesus faleceu, cerca de 50 anos depois, assim, 30 anos depois, não foi muito tempo. Porém, estas mensagens que estão no livro de Apocalipse, elas são mensagens que servem para nós hoje em dia também, que nos ensinam muitas coisas, sabe? Apesar de terem sido enviadas a essas igrejas, elas foram feitas com o propósito de ficar para nós também. Então, vamos à leitura aqui. E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Diferente da outra igreja, a qual as últimas obras eram piores, né? Porque aquela igreja deixou o amor esfriar. Mas essa igreja tem as últimas obras melhores do que as primeiras. Porém, tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Essa é a justiça de Deus. Então, eu vou fazer um comentário rapidinho e aí finalizo. Então, meus amigos, Jesus tinha contra esta igreja que tolerava Jezabel, né? Que tinha doutrinas erradas, enganos e sacrifícios de idolatria, né? Então, meus amigos, hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, com pessoas que pregam heresias, né? Coisas que não edificam, mas que levam as pessoas ao engano, que são aqueles que ferem as ovelhas, que apartam as ovelhas de Jesus Cristo, ao invés de aproximá-las do Messias, né? Então, meus amigos, eu vou dar 2 exemplos aqui e levem na boa, assim, dependendo do local que você vai congregar, né? Se você vai em algum local, então, com todo o amor que eu digo, né? Mas, por exemplo, se o local que você vai, né? Em alguns locais, o que ocorre, né? A questão da distorção da palavra para fazer as pessoas dar dinheiro. Então, uma coisa é quando as igrejas pegam e pedem um dinheiro para as pessoas para o sustento, né, para os trabalhadores ali, para pagar as contas de luz. Então isso é ok, tudo bem. Por mais que tenham lugares como a congregação cristã, a qual, por exemplo, eles trabalham de graça, né? Mas a questão não é nem essa. A questão é que tem lugares que distorcem a palavra da Bíblia, que mentem sobre a palavra para fazer as pessoas darem dinheiro. Isso que é o pior, sabe, meus amigos? Então, por exemplo, tem a questão dos dízimos, né? Os dízimos, eles eram 10% do alimento, nunca teve a ver com dinheiro, que era dado pelas 11 tribos de Israel para a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. Então, como esta tribo dos sacerdotes era separada ao sacerdócio, então eles não plantavam, não tinham outros trabalhos. E por isso eles recebiam o dízimo. Então, esta é a questão
do dízimo, né? E também tem lugares, meus amigos, acreditem, mas vocês já devem ter visto, tem lugares em que alguns pastores, né, infelizmente, distorcem a palavra e ameaçam as ovelhas, ameaçam as pessoas que estão ali, falando que, querendo fazer barganha com Deus, dizendo que Deus não vai abençoar a pessoa, que Deus vai cobrar da pessoa se ela não der dinheiro, sabe? Então isto é uma heresia, isto é algo que não vem de Deus, sabe? Então esta é a principal, assim, das doutrinas que nós temos que tomar cuidado. Uma outra doutrina, meus amigos, mas aí já é algo assim que muitos podem discordar, mas eu falarei porque eu tenho convicção disso, que é a questão do Natal, né? Então, se o local que você vai ainda celebra o Natal, por exemplo, tome muito cuidado, porque, como posso dizer, o Natal é uma data que comercialmente gera muito dinheiro, gera muitos fiéis à igreja. Porém, o Natal, principalmente nos dias de hoje, com acesso à informação, é algo muito simples assim, que são fatos, que o Natal era uma festa pagã, né, feita para cultuar outros deuses, a qual até mesmo na Bíblia tem versículos falando sobre os pinheiros enfeitados, a Tamuz, pinheiros enfeitados, enfim, vou deixar o versículo aí, e fala sobre as mulheres chorando a Tamuz. Então, eu não vou entrar aqui na história, porque não é o objetivo do vídeo, mas basicamente o Natal, ele não é a data do nascimento de Jesus Cristo. E a Bíblia nunca falou para você celebrar aniversários, né? Ou para celebrar o aniversário do Messias. Então, se nós celebramos nossos aniversários com nossos amigos, tudo bem, né? Eu só tomaria cuidado, daria uma pesquisada sobre a questão das velas, a questão do Ratimbum, que a palavra Ratimbum, né, é uma maldição em hebraico. Então, o diabo foi colocando essas coisas, sabe, dentro da cultura, justamente para ir amaldiçoando as pessoas. Então, muito cuidado com isso, meus amigos. Mas, enfim. Então, essas foram as duas principais questões. Tem muitas outras falsas, enfim, muitas outras heresias que são pregadas, mas eu não me aprofundarei nelas porque o objetivo desse vídeo é a mensagem à igreja de Tiátira. Então Jesus Cristo continua: mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina de Jezabel e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então, meus amigos, retende aquilo que você tem, tudo aquilo de bom que Jesus te deu, toda a sabedoria, bondade, retenham a coroa. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus amigos, essa questão de darei poder sobre as nações está relacionado, pode ter uma outra interpretação, mas um dos significados é que nós, no reino de Deus, né, na vida eterna, nós seremos sacerdotes de Cristo. Isto, eu vou deixar o versículo aqui também. Então nós seremos reis e sacerdotes. Junto com Cristo, trabalharemos com Ele, e também tem a ver com o galardão, porque, querendo ou não, assim, haverá uma certa hierarquia, mas não é algo assim que tenha muita importância, né? Haverá uma certa hierarquia de acordo com as obras das pessoas, mas de qualquer forma, mesmo que for para a pessoa ser salva na última hora, e mesmo que for para ser o último do reino dos céus, é infinitamente melhor do que ir para o tormento, né? Então, mas enfim, é por isso que diz que darei poder sobre as nações.
e por isso que a Bíblia fala sobre que seremos sacerdotes de Cristo na Nova Jerusalém. E dali a estrela da manhã representa conhecimentos, né? Então nós teremos, pensa, se hoje em dia você já tem a capacidade, com o nosso cérebro limitado, né, de adquirir sabedoria e conhecimentos, pense no corpo glorificado lá no céu, quantas coisas maravilhosas nós não aprenderemos. Enfim, então quem tem ouvidos ouça, e esta foi a mensagem, meus amigos, e muito em breve então gravarei sobre a mensagem à igreja de Sardes, e para dar continuidade. Enfim, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.